Boa tarde, gente. Então, nós vamos iniciar, né, a resolução das questões da última aula do módulo 2 de Química, tabela periódica. A aula sobre o conteúdo já foi postada anteriormente, e aí eu pedi para que vocês respondessem as atividades, não é isso? Para que hoje eu pudesse começar a corrigir os exercícios. Então, sobre tabela periódica, o que seria mais importante da gente focar sempre? Aquela parte das propriedades, uma das partes mais importantes do conteúdo da tabela periódica é a propriedade periódica dos elementos, o raio, a energia de ionização, o potencial de ionização, a eletroafinidade, a eletronegatividade. Então, tudo isso você tem que estar bem focado nisso. O que é e como é o comportamento. A gente lembra que o raio, ele tem um comportamento, né, de crescimento em uma família de cima para baixo e da direita para a esquerda. Ou seja, os elementos que estão mais abaixo e mais à esquerda da tabela periódica são os elementos que apresentam maior raio atômico, certo? Mas vamos lá para as questões e de acordo com o que for aparecendo, a gente vai recapitulando esse conteúdo que já foi visto. Primeira questão diz o seguinte: a representação a seguir corresponde à parte superior da tabela periódica, na qual as letras não correspondem aos verdadeiros símbolos dos elementos. Então, só dando uma recapitulada aqui, que essas colunas aqui, né, essas 18, são as chamadas famílias. E que as linhas horizontais são os chamados períodos, que são 7. Considere as afirmativas acerca dos elementos hipotéticos A, B, C, apresentados na tabela periódica. Átomo isolado no estado gasoso captura elétrons, certo? Aí, número 1. Dentre, essa parte aqui não está na parte do slide, certo? Essa termina aqui, o enunciado. Apresente na tabela periódica. Isso aqui é a continuidade do item 1. Número 1. Dentre os elementos hipotéticos, o elemento A é o de maior afinidade eletrônica. O que é afinidade eletrônica? A afinidade eletrônica é uma energia, né, liberada, absorvida por um átomo quando ele ganha um elétron. Então, veja bem, para perder elétron, o átomo libera energia. Aliás, ao perder elétrons, o átomo ele recebe energia e ao ganhar elétrons, ele tem que liberar essa energia. Essa energia liberada por um átomo neutro e gasoso, quando ele ganha um elétron, é chamada de eletroafinidade ou afinidade eletrônica, que é o que trata o nosso item 1. Como é que eu vou saber com relação a A, que ele está dizendo assim, dentre os elementos hipotéticos, o A é de maior afinidade eletrônica? Como é que eu vou saber? Você vai lembrar do comportamento. Olha, gente, sempre lembre do comportamento do raio. O raio na família, né? Ele vai crescer na família. Ele cresce. Vou voltar aqui. Na família, ele cresce de cima para baixo e da esquerda para a direita. As propriedades todas são contrárias ao raio, exceto a eletropositividade. As demais são todas contrárias ao raio, certo? Então, se ela é contrária ao raio, a eletroafinidade, ela vai crescer de baixo para cima e da esquerda para a direita. Ou seja, os elementos, ela vai crescer assim, ó, da esquerda para a direita e de baixo para cima, porque ela é contrária ao raio. O que aqui significa dizer? Que os elementos que têm maior eletroafinidade ou afinidade eletrônica são os elementos que estão à direita da tabela periódica e na parte superior. Então, entre A, B e C, o que apresenta maior eletroafinidade ou afinidade eletrônica, no caso, é o elemento C, que deixa o item 1 errado. O item 2 diz o seguinte: dentre os elementos hipotéticos, pode-se afirmar que o elemento B é o de maior eletropositividade. Vamos voltar lá. O elemento B é o de maior eletropositividade. Então, vamos ver aqui o que está dizendo sobre eletropositividade. Capacidade de um átomo em perder elétrons. Ou seja,
originar cátions. Por isso que a eletropositividade também é chamada de caráter metálico, porque essa característica de perder elétrons é característica dos metais, como eu falei no vídeo da aula anterior, né? Então, quando se diz assim, eletropositividade é uma tendência, é uma capacidade. Cuidado para não confundir com energias, com as duas energias que a gente tem. A eletropositividade é uma tendência, uma capacidade que o átomo tem de perder elétrons em uma ligação química. E como eu falei anteriormente, vamos voltar para cá, como eu falei anteriormente, a única propriedade que é igual ao raio é a eletropositividade. Então, se ela é igual ao raio, ela vai crescer daqui para lá, da direita para a esquerda, e na família ela vai crescer de cima para baixo. Ou seja, vai ter maior eletropositividade os elementos que tiverem abaixo da tabela periódica e à esquerda, que no caso dos 3 aí seria A. Então, o item 2 também está errado, né? Item 3. Dentre os elementos hipotéticos, pode-se afirmar que o elemento C é o mais eletronegativo. E aí, o que seria eletronegatividade? É o contrário da eletropositividade. A eletronegatividade é a tendência que o átomo tem de ficar com os elétrons em uma ligação química, de receber elétrons em uma ligação química. Uma tendência, uma capacidade também, não é uma energia, né? E aí, é o contrário ao raio, né? Então, por isso que também a eletronegatividade é chamada de caráter não metálico, porque essa tendência de ganhar elétrons são dos não metais, tá? Então, tanto faz eletronegatividade ou caráter não metálico. E em uma tabela, na tabela, né, ele cresce de forma contrária ao raio. Não esqueça que os gases nobres não entram na eletronegatividade, não entram na eletroafinidade, certo? Só entra no raio e no potencial de ionização ou energia de ionização. Então, vamos ver. Dentre os elementos hipotéticos, pode-se afirmar que o elemento C é o mais eletronegativo. Vamos voltar de novo para a tabela lá. E aí, a gente vê como é o comportamento da eletronegatividade. É um comportamento contrário ao raio. Se é contrário, a gente tem esse crescimento para cá, ó, para a direita, no período, e de cima para baixo, ou seja, os elementos mais eletronegativos são aqueles que estão mais na parte direita da tabela periódica, que no caso é o elemento C. Não esqueça que esta família, a última família, os gases nobres, eles não entram na eletronegatividade, na eletroafinidade, né? Só entra no potencial e no raio. Então, aqui nós temos C como sendo o elemento mais eletronegativo, por quê? Porque ele está mais na parte superior e mais na parte direita da tabela periódica, né? Porque a eletronegatividade, ela cresce de forma contrária ao raio. Então, vai crescer daqui para a direita e de baixo para cima. Se a gente for na tabela e ver quem é este elemento, esse elemento é o flúor, que é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Os 3 elementos mais eletronegativos da tabela periódica são flúor, oxigênio e nitrogênio. O que deixa o item 3 correto, né? Realmente C é o mais eletronegativo, é o que tem maior tendência de ficar com os elétrons em uma ligação química. Então, C é a alternativa correta, porque nós só temos a proposição 3 como sendo verdadeira. Vamos lá para a segunda questão, que diz assim: no processo de evolução da tabela periódica, os modelos de Mendeleev e de Moseley foram as formulações mais bem-sucedidas para demonstrar a periodicidade das propriedades dos elementos químicos. Ok. Não existem só essas duas tabelas, como eu comentei no vídeo anterior, né? Mas essas duas são as mais importantes que nós precisamos estudar. O que diferencia uma tabela da outra neste caso? A tabela de Mendeleev, que foi a que antecedeu a tabela de Moseley, que é essa tabela que nós temos hoje. Esta tabela, ela dispunha os elementos em ordem crescente de massa atômica. E hoje, quando a gente pega uma tabela, a gente vê que a disposição é com relação ao número atômico. A diferença é essa. A de Moseley, que é a tabela periódica atual, organiza os elementos em ordem crescente do seu número atômico. Ok? Nesse contexto, a diferença básica entre os modelos de Mendeleev e Moseley residem, respectivamente, na forma de organização dos seguintes parâmetros atômicos. Letra A, a diferença está na massa atômica e elétrons? Não, a diferença entre elas é o quê? É que a de Mendeleev trabalhava com a massa atômica e a de Moseley trabalha com o número atômico, que equivale ao número de
prótons. Então, a nossa alternativa correta é a letra E, porque fala de massa atômica, que era de menos, na sequência, né, respectivamente ali, e número de prótons, que é a de Moseley. Letra E, alternativa que responde à segunda questão. Terceira, a diversidade de materiais existentes no mundo tem relação com sua estrutura interna e com as interações que correspondem ao nível atômico e subatômico. As propriedades periódicas, como raio, eletronegatividade, potencial de ionização, afinidade eletrônica, auxiliam a explicação de como formam esses materiais. Duas dessas propriedades são centrais, que é o raio atômico e o raio iônico. Então, vamos conversar um pouco sobre essas duas propriedades. O raio atômico é aquela distância do centro do núcleo ao elétron mais externo daquele átomo. Ou seja, né? Quanto maior o número de camadas, quanto maior o número, maior vai ser essa distância. Né? Digamos assim, se um elemento tem duas camadas, K e L, então o raio dele vai ser o centro do átomo até a camada, a distância do centro do átomo até a camada mais externa, que no caso é a camada L. Aí se o elemento tem K, L, M, N, essa distância do centro, a última camada que agora é N, que é a quarta, é muito maior. Né? Então, quanto maior minha eletrosfera, maior será o meu raio. Quanto mais camadas eu tenho, maior será o meu raio, também porque diminui a força de atração entre os elétrons. Diminuindo a força de atração entre os elétrons, o raio aumenta. Né? Agora, o que é com essa relação do raio iônico? Vamos lembrar que os íons são estruturas que perderam ou que ganharam elétrons, porque em um átomo o número de prótons é igual ao número de elétrons, ou seja, o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Confere? Mas os átomos, para estabelecer uma ligação, que é o nosso próximo conteúdo, eles se estabilizarem, eles podem perder, ganhar ou compartilhar elétrons. Então, essa perda e esse ganho de elétrons faz com que a estrutura deixe de ser um átomo e passe a ser um íon. Quando ele perde elétrons, então, a sua carga positiva, o seu número de prótons vai ser agora maior do que esse número de elétrons. Antes eram iguais, mas ele não perdeu elétrons. Então, se ele perdeu elétrons, o número de prótons, que são cargas positivas, vai ficar maior do que o número de elétrons, que são cargas negativas. Ou seja, eu vou ter um íon carregado positivamente, porque eu tenho mais cargas positivas. Isso é um cátion. Então, no caso, os cátions têm menos elétrons do que os átomos que lhe deram origem. Por exemplo, o sódio, o elemento sódio. Se ele perder um elétron, vai ficar Na+, né? Um íon carregado positivamente. O que significa dizer, então, que se ele perder o elétron, diminuiu o seu eletrocelo, diminuiu o seu raio. Então, o que é que acontece? Nós podemos colocar como observação que todo cátion tem um raio menor do que o seu átomo de origem. O contrário acontece com os ânions. O que são ânions? São estruturas carregadas negativamente. Por que essas estruturas são carregadas negativamente? Porque elas ganharam elétrons. Então, se elas ganharam elétrons, seu número de elétrons agora é maior do que o seu número de prótons. Então, tem um excedente de carga positiva. Por isso que ele fica carregado, de carga negativa, aliás. Por isso que ele fica carregado negativamente. Né? Então, no caso, um ânion que ganha elétron, tem mais elétrons, tem uma eletrosfera maior. Então, consequentemente, todo ânion tem um raio maior do que o átomo que lhe deu origem. Então, nós temos aí um sentido de crescimento do raio, que a gente já viu lá no vídeo anterior, né? Que o raio cresce no período da direita para esquerda e de cima para baixo. Está aqui o rubídio, é o elemento que tem maior raio. Você observa, se a gente observar o raio do rubídio aqui, 2,11, e o do cátion, 1,47, que confirma o que nós falamos ainda há pouco, né? O raio do cátion é sempre menor do que o raio do átomo que lhe dá origem. Vamos dar uma olhadinha aqui no ânion, com relação a iodo, ó. Iodo tem um raio 1,33. Já o ânion do iodo, que é aquele que ganhou um elétron, está aqui carregado negativamente, tem um raio 2,2. Observe que já aumentou bem, né? Então, todo ânion tem um raio maior do que o seu átomo que lhe deu origem. Vamos para a pergunta. Diz assim, essa figura representa
os raios atômicos e iônicos de algumas espécies químicas. Sobre essas espécies e seus raios, é correto concluir que o raio dos ânions é maior do que o respectivo elemento no estado neutro. Ok, até aí tudo bem. Né? O raio do ânion, o ânion é carregado negativamente, que ganhou o elétron, é maior do que o seu elemento que deu origem. Porque o átomo ganhou elétrons e manteve a sua carga positiva. Então, a justificativa é que está errado aí, né? Porque o átomo ganhou elétrons, ele ganhou elétrons. Manteve sua carga positiva, sim, mas não é isso que justifica. Ele mesmo número de prótons ainda existe lá, né? Mas não é isso que justifica porque o raio do ânion é maior do que o elemento que lhe deu origem, certo? A justificativa não é essa, que aumentou a eletrosfera, diminuiu a atração eletrostática, a atração entre os prótons e os elétrons recebidos, e aí faz com que o raio seja maior. B. O raio atômico e iônico dos elementos de um mesmo período diminui com o aumento do número atômico. Certo, diminui com o aumento do número atômico. Se a gente for olhar lá na tabela, é verdade. E com a mudança de carga. Aí e com a mudança de carga pode aumentar e pode também diminuir. Depende se a carga é positiva ou se a carga é negativa. Então, B está errado. C. O raio iônico dos elementos de uma mesma família não segue a periodicidade. Então, não precisa nem terminar de ler isso aqui para a gente ver que está errado. Uma mesma família segue. O raio não é uma propriedade periódica, então segue uma periodicidade. D. O raio dos cátions é menor do que o respectivo elemento. Não é isso? Cátion é que perde elétron. Se perdeu o elétron, diminui a eletrosfera, aumentou a atração e diminui o raio. No estado neutro, ok? Porque o átomo perdeu o elétron? Sim, aumentando o efeito da carga nuclear. O que é isso, aumentando o efeito da carga nuclear? Quem é a carga nuclear? Os prótons. Então, aumentando a atração dos prótons. Quanto menos elétrons eu tenho, mais os prótons vão puxar. Se eu tenho 10 prótons e 10 elétrons, neutralizo. Se eu tenho 10 prótons e 8 elétrons, é mais fácil esses 10 puxar esses 8. Se eu tenho 10 prótons e 12 elétrons, eles vão puxar os 10 e vão ficar 2 elétrons sobrando. Por isso que o cátion tem carga menor. Porque aumenta a atração desses elétrons perdidos, né? Diminui a quantidade de elétrons, então vai aumentar a atração com o núcleo do átomo através das cargas positivas. Então, letra D é a alternativa correta. Quarta questão. Na mitologia grega, Nióbia era a filha de Tântalo, 2 personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico igual a 41 tem propriedades físicas e químicas tão parecidas. Aqui já olha, sublinhe saindo seu material. Tão parecidas. O que é isso, propriedades físicas e químicas tão parecidas? Significa dizer, gente, que eles estão na mesma família. Quando eu estiver respondendo questões em tabela periódica no Enem, eu vou me atentar sempre a essas palavras, a termos, porque eu não tenho tabela. Então, sempre vai vir uma palavra ou uma frase que vai me nortear para o número atômico, para a família, para a propriedade, para a característica, certo? Então, quando ele me diz assim, que tem propriedades químicas e físicas tão parecidas, ele quer dizer exatamente isso, que eles estão na mesma família. Os elementos de uma mesma família possuem propriedades semelhantes porque apresentam o mesmo número de elétrons na última camada. Então, por isso que eles são da mesma família, porque têm as mesmas propriedades e as mesmas semelhanças, certo? Com o elemento de número atômico 73, que eles chegam a ser confundidos. Por isso, em homenagem a esses 2 personagens na mitologia grega, foi conferido a esses elementos o nome Nióbio, o elemento tem número atômico 41, e Tântalo, que tem número atômico 73. Esses 2 elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e em outras aplicações na indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns. Ele repete aqui novamente, essa questão era em 2018. Ele repete aqui novamente, comuns aos 2. Então, ficou claríssimo aí que esses elementos estão na mesma família. A importância econômica e tecnológica desses elementos, pela similaridade de suas propriedades, mais uma vez, pela similaridade de suas propriedades, deve-se, letra A terem elétrons no subnível F. Olha só,
Ah, Lidia, mas se eu não lembrasse disso, se eu tivesse essa palavra, se eu fizesse a distribuição, eu chegaria na resposta correta? Sim, chegaria. Mas você ia gastar um tempão, porque você ia ter que fazer a distribuição para 41 e a distribuição para 70 e pouco. Ia demorar muito. Então, essa palavra já lhe indicou que esses indícios, aí 3 indícios no texto, 2 lá no enunciado, no texto em si, e um aqui na pergunta. Né? Você já consegue saber que esses elementos possuem a mesma propriedade, então eles estão na mesma família, né? Então, vamos ver. Ter elétrons no subnível F, não sei, não fizemos distribuição, mas mesmo que eles tenham, pode ser que eles não sejam da mesma família, porque se ele estiver na 4, tiver no subnível F, não significa dizer que tem as mesmas propriedades, né? Eu posso ter aí. Serem elementos de transição interna, para isso também eu precisaria fazer a distribuição, então, como eu já sei que eles são da mesma família, eu só farei a distribuição se eu não tiver alternativa, né? C. Pertence ao mesmo grupo da tabela. O que é grupo? Família. Pronto, está respondido. Né? Eles pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica, porque apresentam as mesmas propriedades, então estão na mesma família. Questão 4, letra C. Munições traçantes são aquelas que possuem um projétil especial, contendo uma carga pirotécnica em sua retaguarda. Essa carga pirotécnica, após o tiro, é ignificada, gerando um traço de luz colorido, permitindo a visualização de tiros noturnos a olho nu. Essa carga pirotécnica é uma mistura química que pode possuir, dentre vários ingredientes, sais, cujos íons emitem radiação de cor característica associada ao traço luminoso. Um tipo de munição traçante usada por um exército possui na sua composição química uma determinada substância, cuja espécie química ocasiona um traço de cor correspondente bastante característico. Qual a cor a gente não sabe ainda, né? Com relação à espécie química componente da munição deste exército, sabe-se. A cor vai depender do elemento, certo, gente? Cada elemento tem sua cor. Número 1. Isso é o que se sabe. Ele vai informar, então vamos ficar atento a isso. A representação deste elemento do átomo da espécie responsável pela coloração pertence à família dos metais alcalinos terrosos. Então, o que é que ele está me informando aí nesse item 1? Que pertence à família 2 ou família 2A. O que tem de particular entre esses elementos da família 2 ou família 2A? Eles apresentam 2 elétrons na camada de valência, 2 elétrons na última camada, terminam no subnível S. Os átomos da espécie responsável por esta coloração possuem massa de 137 e número de nêutrons 81. Como é que acha os nêutrons? Lembra lá do número atômico que eu expliquei para vocês que o número de massa, que é representado por A, é igual ao número de prótons, ao número atômico, mais o número de nêutrons. Então, o número de nêutrons é determinado por essa equação. A igual a Z mais N, onde A é o número de massa, que seria esse 137 aí, igual a Z, que é o número de prótons, né, o número atômico, e N, que seria o número de nêutrons. Então, se eu tiver a massa e tiver o número atômico, eu encontro o número de nêutrons. Sabe-se também que uma das espécies representadas na tabela do item 3, que mostra a espécie química e sua distribuição eletrônica, é responsável pela cor traço. Então, qual é essa cor? Então, vamos ver aqui. Primeiro, nós temos quais informações? Que ele é da família 2A, então ele vai ter 2 elétrons na última camada, que o valor de N dele é 81, né? Então, vamos procurar. Vamos ver. No cloreto de cálcio, tá aqui. Cadê a setinha? Deixa eu procurar. Ó, o cloreto de cálcio, ele tá aqui, bem representado, né? E aí, se ele tá na segunda família, ele está na família 2A, né? Está na família 2A. Mas ele não tem 81 nêutrons. Por que eu sei que ele não tem 81 nêutrons? Gente, porque a massa dele não vem aí, mas o número atômico dele é muito pequeno para dar 81, né? Aí vamos ver se seria aqui ver. Ó, vamos tirar o que não podia ser da família 2. O primeiro, onde está a seta? O primeiro é família 2A, porque aqui é a última camada, camada N, com 2 elétrons, termina em S, família 2A, certo? Esse aqui também é família 2A, a última camada aqui, ó, 6S2, tem 2 elétrons, termina em S, certo? Esse aqui também
é da segunda camada, ou da família 2, ó, 5s. Esse já não é, porque termina em D, quando termina em D não é da família A, não é elemento representativo, e esse é. Então, o que é que vai nos restar agora? Quem é que tem número de massa de nêutrons? 81. Então, se o número de nêutrons é o número de massa menos o número atômico, então, consequentemente, para dar 81, não vai ser um elemento que tenha 2, 4, 10, 12, né? 12 de número atômico. Então, vai ser a coloração verde, porque eu tenho aqui, ó, 2, 4, 10, 12, 1, 6, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 56, né? Então, o bário tem número atômico 56, consequentemente uma massa grande, então pode ser que chegue perto do 81. Então, a minha munição é a munição verde, né? É o elemento de cor verde, letra B, tá? Sexta questão, vamos ver aqui nessa sexta questão, não essa sexta, não é o material de vocês, nem a sétima, é a oitava. A oitava diz assim: em 1869, Mendeleev ordenou os elementos em função de suas massas atômicas crescentes, respeitando suas propriedades químicas. O trabalho foi tão importante que ele chegou a prever a existência de elementos que ainda não haviam sido descobertos. Em um comunicado à imprensa, no dia 30 de dezembro de 2015, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, UPAC, e a União Internacional de Física, UPAP, reconheceram oficialmente a existência de outros 4 elementos químicos descobertos nos últimos anos. Os 4 novos elementos da tabela produziram, artificialmente denominados niônio, que é o NH133, o 115, ali é o 113, certo, gente? Não é 133, não, é 113, 115, 117, 118. Com base na tabela periódica atual, é correto afirmar a maior ou a menor facilidade com que um átomo de um elemento perde elétrons é importante para determinar seu comportamento. A energia de ionização de um elemento é a energia necessária para remover um elétron do átomo desse elemento no estado gasoso, passando assim o átomo para um estado de estabilidade. Ele só vai passar para esse estado de estabilidade se ele conseguir ligar, se não, né? Então, a justificativa está errada. A maioria dos elementos de transição, que são elementos de transição, são aqueles que terminam em D e F. Se terminar em D, transição externa. Terminar em F, transição interna. Possui características semelhantes às dos outros metais, como condutibilidade térmica e elétrica e brilho, sim, além de apresentar ampla variação de dureza e de temperatura de fusão e ebulição. Os átomos dos elementos de transição geralmente formam compostos coloridos e apresentam elétrons de maior energia no subnível D, pode ser também de subnível F, né? Então, por isso que está errado. C. As propriedades periódicas estão relacionadas com a possibilidade de os átomos de um elemento interagirem com os átomos de outros elementos, causando modificações em suas eletrosferas. Não é isso? O que significa que a eletrosfera define o comportamento químico dos átomos? Vocês observam que na propriedade periódica, tudo que a gente falava era com relação aos elétrons, a comportamento, né? Então, letra C é a alternativa correta em relação a isso. Nós concluímos nossa aula 4, as atividades. Vocês vão lá, né? Confere o que vocês fizeram no material, revisam. Qualquer dúvida, envia a mensagem para que não fique mais com essa dúvida, tá certo? Até a próxima. Tchau.